Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. A rapaziada do terceirão, tô de volta. Não vamos esmorecer, vamos em frente. Vamos sempre juntos, unidos. Nosso objetivo é bem claro, como eu já falei para vocês. É lá no final do ano vocês estarem na lista dos aprovados dos vestibulares. E também bem classificado no Enem. É esse o nosso grande objetivo. Vamos nos adaptar. Desistir jamais. Vamos vencer. Com calma. Chegaremos lá. Um dia de cada vez. Nada acontece por acaso, rapaziada. Olha só. O antigo regime e o Estado moderno. Apostila 1, módulo 1, página 271, página 272. Para vocês se situarem direitinho lá e acompanharem o professor. Olha só. O que aconteceu quando terminou o período medieval? A burguesia vai se unir ao rei para acabar com a nobreza feudal e centralizar o poder nas mãos dos reis, que culminará com o surgimento do Estado moderno. Vamos já ver o que é isso. Olha só, eu preparei uma equaçãozinha aqui para vocês. Reis mais burguesia igual a centralização do poder nas mãos de quem? Dos reis. Que vai provocar igual aos estados modernos. Surgirão os estados modernos. Então, a burguesia, que vive do comércio, se unirá aos reis contra o inimigo comum, os seus feudais. Os reis irão fortalecer seus poderes, irão eliminar os seus feudais. O apoio financeiro burguês foi fundamental para a contratação de exércitos mercenários. E dar um reforço financeiro para esse rei. Com isso, o rei centraliza o poder nas suas mãos e forma os estados modernos. Agora, tome bastante cuidado. Estados modernos podem ser chamados também de monarquias nacionais ou estados nacionais. É a mesmíssima coisa. Que são, na verdade, os países. Então, a burguesia e o rei se uniram, rei mais burguesia, igual. Centralização do poder nas mãos dos reis, igual a formação dos estados modernos, que são os países. Bom, então agora nós vamos ter os reis, que queriam o apoio político e financeiro da burguesia, e a burguesia, que desejava um Estado forte para desenvolver o capitalismo comercial, obter o lucro através do comércio. Porque com os seus feudais era impossível. Os caras confiscavam mercadorias, mandavam prender, aumentavam tributos nos burgos. Era uma confusão geral. Os burgueses já tinham a experiência de se tornar independentes, comprando ou lutando a liberdade lá com as comunas, lá no final da Idade Média, que é a luta pela liberdade dos burgos. Agora, eles botaram em prática um sentido mais amplo. O burguês tem um objetivo um só, comércio. E o rei, político. São objetivos iguais? Não são. Então eles vão se unir nesse momento. Depois vão brigar, mas nesse momento eles vão se unir contra o inimigo comum. E essa união gerou a formação dos estados modernos. Portugal foi o primeiro Estado moderno no século XII, 1139. Depois outros países virão. Cada um tem a sua própria história. Tem um textozinho lá na página 272, na apostila de vocês, Guerras do Antigo Regime. Dá uma olhadinha lá naquele texto falando sobre isso. Cada país teve a sua história. Claro que não vou entrar aqui no mérito das histórias, que não é esse o nosso objetivo. Mas na verdade você pode perceber, rei mais burguesia. Tem uma história para essa união. Centralizou o poder nas mãos dos reis. Tem uma história contando, cada país vai ter a sua história. E a formação dos países também terão todo o seu contexto histórico, cada um com as suas próprias características. Mas que no final, o resultado final, é essa equaçãozinha aqui. Por isso que eu coloquei para vocês. Portugal foi o primeiro Estado moderno. Então, o que é o Estado moderno, cara pálida? Explica aí, professor. O Estado moderno são os países que teriam o que como característica fundamental? Primeiro, governo soberano. Soberania, o rei que manda. Terão leis, que será a Constituição, que valerão por todo o território. Porque antes era uma bagunça. Cada seu feudal fazia as suas leis. Agora, vale para todo o Estado moderno. Outra coisa, força militar. Nunca mais os reis deixarão que exista pessoas com seus próprios exércitos. O que acontece agora? Só existe um exército. Nacional, permanente e controlado pelo rei. Ele é o comandante. Eles são bem pagos, bem treinados e bem equipados, mas é nacional.
Exército de Portugal. Terá a bandeirinha de Portugal lá, para dizer que é o Exército de Portugal. Sistema tributário, obrigatório, permanente. Todos pagarão tributos para manter as despesas do Estado, sustentar o Estado. Tudo. Né? Até a manutenção desse Exército. Né? Território nacional. Agora vai ter um mapa político. Portugal vai ter seu mapa político. Onde começa onde termina. Fronteiras definidas. Sem entrar em invasão. Se tiver invasão, pode dar até guerra. Então, os países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, esses países europeus começam já a formar o seu mapa político. Idioma nacional. Todo país terá um idioma nacional, que é o fator de formação na nacionalidade do indivíduo. No começo, você identificava qual era a origem do cara pelo idioma mater dele. O cara lá fala, a origem dele é falar português. Então ele é de Portugal. Depois que as colônias ficou impossível. Mas no começo ainda dava. Tá? Então você definia, o país agora, Portugal, vai falar o português, não tem outros idiomas, não. O idioma oficial é o português. Tá? Bom, gostaria que vocês dessem uma olhadinha nas atividades da página 236, 239. Tá? Essas questões nós vamos resolvê-las depois, com mais calma. Eu quero estar frente a frente com vocês para a gente resolver essas questões. Prioridade agora é o conteúdo. Tá ok? Então, um abração do Marcão. Não esqueçam que estamos juntos. Não esmoreçam. Pensem sempre nessa mensagem. Vamos vencer, manter a calma. Eu acho que nós vamos voltar mais rápido do que estamos pensando. Abração do Marcão. Fui!